SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Muito bom dia, Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia, aqui o pastor Oséias Feitosa, Ministério Sementes de Cristo. Quero trazer uma mensagem de Deus para o teu coração nessa programação. E quero desde já convidar para estar conosco às quinta-feira, a partir das 19 horas até as 20 horas e também aos domingos, os nossos cultos, também a partir das 19 horas, e você é o nosso convidado especial. Rua Epifânio dos Santos, 492, no centro, em Santa Rita do Araguaia. Você é o nosso convidado especial. Sabendo que as nossas reuniões estão sendo realizadas com distanciamento, né? E também utilizando as máscaras e também o álcool gel. Então vem estar conosco, isso também não nos impede de estarmos ali reunidos na presença do Senhor. Vamos trazer uma mensagem de Deus para o teu elevo espiritual, e essa mensagem ela é muito séria, irmão. Apocalipse capítulo 20, o versículo 11 até o versículo 15, nós vamos ler esse texto, eu quero ler para você esse texto. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, preste atenção, abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse texto, ele se refere ao juízo final. Às vezes você ainda não ouviu algo sobre o juízo final. Você que acompanha as programações religiosas, as programações que tratam da palavra de Deus, mas quando nós observamos esse texto, isso veio ao meu coração, trazer essa mensagem ao teu coração também, sobre o juízo final. Algo interessante que essa revelação que Deus deu a João no Apocalipse, ela se faz aqui um texto que nos traz revelações. O Apocalipse são as revelações dos últimos tempos. E aqui o Senhor está dizendo que viu um grande trono branco, que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus. Vi mortos, grandes e pequenos. João, ele está vendo essa visão que Deus deu a ele, e ele está vendo mortos grandes e pequenos, de todas as etnias, de todas as regiões, de todas as raças, pessoas ricas, pessoas pobres, e que estava diante do trono, abriram-se os livros. Que livros são esses? O primeiro livro que se abriu o livro, o primeiro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, o primeiro livro que João ele viu se abrir no grande trono branco foi o livro da vida. E que livro é este, pastor? É o livro daquele que recebeu a Jesus como seu Salvador. É aquele que acreditou na mensagem da cruz, é aquele que acreditou na palavra de vida do Senhor Jesus Cristo, é aquele que se rendeu, é aquele que se arrependeu, e nós temos tratado na programação, sempre falado sobre arrependimento. Tanto eu como o pastor Paulo, nós sempre temos trazido essa mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de colocarmos diante da presença de Deus. Então, quando se abriu o livro da vida, se abriu o livro dos salvos, daqueles que foram salvos. Os que estavam mortos ressuscitaram, grandes e pequenos, ricos, pobres, de etnias, de raças, de línguas diferentes.
E aí o texto diz, que João diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eles foram julgados segundo as suas obras. As obras estavam escritas nos livros. Então, perceba bem, nós temos aqui alguns livros. Primeiramente, o livro da vida e o livro de obras. Obras que nós fazemos, aquilo que nós fazemos está anotado diante de Deus, meu irmão. Eu, você que me assiste, tudo o que nós fazemos está diante do Senhor. Aí o texto diz que deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Aqui já não se trata mais daqueles que estão escritos no livro da vida. Porque agora o texto está dizendo que o mar, os mortos, e a morte e o inferno, ele também deram os mortos que nele havia. Quer dizer, aqueles que morreram e foram para o Seol, ou para o Hades, ou para o inferno, para o lugar de tormento, e eu quero falar sobre isso também, eles também vieram ao trono para serem o quê? Julgados. Também estavam ali livros de obras. E que obras são essas? Quais são as obras dos que têm os seus livros abertos, aqueles que vieram do inferno, que vieram do Seol? São obras más. Interessante é que tanto o livro da vida, aqueles que estão no livro da vida, que também tiveram os seus livros de obras, também tem obras ruins, também tem obras más, mas há uma obra de arrependimento também. Agora, esses que estavam no céu ou no inferno, o livro que está às suas mãos das suas obras, são apenas obras más, porém sem arrependimento, sem uma entrega ao Senhor, sem entender que aquilo que ele fez de mal, ele tinha que se arrepender e ter uma nova vida. Então, o texto diz que deu o mar os seus mortos, o inferno, a morte, e eles foram julgados pelas suas obras, segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, porque a primeira morte todos nós vamos passar. É quando essa estrutura, ela vai se deitar à terra. A Bíblia diz que o corpo volte à terra, o espírito a Deus que o deu. Jesus, ele trouxe, lá no Evangelho de Lucas capítulo 16, a parábola do rico e de Lázaro, que é muito conhecida. O rico, ele vivia a sua vida regalada, a sua vida sem compromisso com nada, e de repente ele morre. E Lázaro, que só sofria dores, ele também morre. Lázaro, a Bíblia diz que ele vai para o seio de Abraão, para o lugar dos salvos. E o rico, ele vai então agora para o Hades, o lugar de tormento. O texto lá diz ainda que ele fala com o pai Abraão, é uma parábola que Jesus está narrando, que ele fala assim, olha, aqui é um lugar de tormento, aqui faz com que eu volte à terra, à vida, para anunciar para os meus, não vir para cá. Quando ele chega no Hades, no lugar de tormento, ele sente a necessidade de ir anunciar para os seus uma palavra de arrependimento, de crer, de entregar-se, de acreditar na salvação, de acreditar no próprio Senhor. Por quê? Porque ele sente essa necessidade de avisar os seus que estão em vida para não ir para o lugar de tormento que ele estava. Então, nessa parábola, Jesus ele já diz que existe o seio de Abraão, você pode denominar aí o céu e o inferno, o lugar dos salvos e o lugar dos perdidos. E qual é a diferença, pastor, do salvo e do perdido? Tanto o salvo, aquele que é salvo, ele também tem os seus problemas, ele também tem os seus pecados, ele tem as suas dificuldades, mas ele entende, ele compreende a mensagem de arrependimento e ele sabe que o pecado na vida dele é um acidente. E que aquelas coisas que ele cometia antigamente, ele não faz mais. Nós erramos, nós pecamos, erramos. Mas isso causa dor dentro de nós. Porque nós entendemos que aquilo que nós estamos fazendo não é o certo. Não é o correto. Já o ímpio não.
Ele peca, ele rouba, ele mata, ele faz do jeito que ele quer e ele ainda sai à terra se vangloriando. Não, fiz porque faço mesmo. Eu não quero nem saber o que vai ser com as outras pessoas. Pessoas que roubam, que matam, que se destroem e que não está nem aí para as consequências. Esse aí é o ímpio, vive na impiedade. Esse é o pecador. Esse é aquele que não está nem aí para Deus, que não está nem aí para a palavra de Deus, e é esse que vai para o Hades, para o inferno. Quando ele morre, ele vai para o inferno. Aquele que entendeu e que se arrependeu, ainda sendo pecador, mas justificado por Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele vai para o seio de Abraão. Só que em Apocalipse, João ele teve a visão do juízo final, quando tudo vai ser esclarecido, meu irmão. Quando se abre o livro da vida e as obras daqueles que estão no livro da vida, e quando se abre também o livro das obras daqueles que a morte vão trazer e o inferno vão trazer à tona diante do julgamento de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 10, que todos nós, ricos, pobres, seja a etnia que for, a raça que for, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Essa palavra, ela é para mim e para você, meu irmão. Irmão, nós temos todo momento, cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida espiritual principalmente. Você que está me assistindo, cuide da sua vida, cuide da sua fé, cuide da sua vida espiritual. Seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa que se dedique a Deus e que também seja uma pessoa boa para com o próximo. Seja essa pessoa. O texto, ele encerra dizendo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Como eu falei, nós vamos passar por esta primeira morte, mas que não venhamos passar pela segunda, que vai ser o lago de fogo, que vai ser o lago de toda destruição, onde o Senhor vai pôr um ponto final em toda impiedade. Mas que nós possamos agora em vida, falei essa semana sobre salvação, que nós possamos agora em vida aceitar essa salvação, aceitar a Jesus como nosso Salvador, a ter o nosso nome escrito no livro da vida e a caminhar uma vida com Deus. A vida com Deus, ela é maravilhosa, meu irmão. A vida com Deus, ela é uma vida de desfrutar o melhor do Senhor, de estarmos com o coração alegres diante do Senhor, sem medo, sem medo do que há de acontecer, mas caminhando na presença do Senhor, crendo que um dia nós estaremos com Ele. Eu quero trazer essa palavra de salvação para você. Eu trouxe aqui essa mensagem que é um pouco complexa, é um estudo que nós poderíamos ficar muito tempo aqui explanando sobre esse estudo, pois o que eu quero é alertar você para que o teu nome esteja escrito no livro da vida, para que o teu nome esteja diante do Senhor. O Senhor ele tem vida para você, Ele tem salvação para você. E enquanto nós estamos em vida, nós temos a oportunidade de nos render a Cristo Jesus. Não vamos deixar que nem o rico da parábola de rico e Lázaro, que esperou chegar lá no inferno para dizer para os seus, falou, olha, ô Senhor, anuncia aí, deixa eu voltar para anunciar. Falei, mas não estão acreditando em pessoas e vão acreditar em mortos? Não. Então, enquanto você está vivo, meu irmão, você tem a oportunidade de aceitar esse Jesus e de ter o seu nome escrito no livro da vida e de estar se preparando para encontrar com o Senhor teu Deus. Quero orar por você, mas não quero deixar de te convidar para domingo às 19 horas. Hoje, sexta-feira, neste domingo às 19 horas, na Igreja Sementes de Cristo, na Rua Epifânio dos Santos, número 492, no centro de Santa Rita do Araguaia. Você é o nosso convidado especial. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer mais esta oportunidade, por mais esta semana que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar este homem, esta mulher, abençoar esta casa, abençoar a cidade de Alto Araguaia, de Santa Rita do Araguaia, Senhor. Abençoar, meu Deus, a cada vida, Senhor. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre este homem, sobre esta mulher, e que ele decida-se por caminhar com o Senhor, por andar na presença do Senhor e ter, meu Deus, ó Pai, salvação e vida eterna. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe
tua casa, tua família e até a próxima. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.